E se alguém pudesse materializar versos de poemas em objetos físicos ou dobrar a luz para desaparecer em plena vista, quem sabe governar espíritos usando apenas o timbre da própria voz? À primeira vista, soa como prelúdio de mais um sistema de magia genérico, a clássica fantasia onde feitiços resolvem qualquer problema do roteiro. Mas e se eu te provasse que a magia de reverse não é magia? E se eu te provasse que esses fenômenos caminham numa linha tênue e perigosa entre a superstição e a ciência aplicada? Em Reverse 1999, a fronteira entre o real e o absurdo é muito mais complexa. O que nós chamamos de feitiçaria, o mundo chama de Arcanum, uma força que não ignora as leis da física ou a história da humanidade, mas as reescreve de dentro para fora. Hoje nós vamos dissecar a verdadeira natureza dessa força. Esqueça as regras convencionais, prepare-se para entender a fundo a engrenagem que move o sistema de poder de Reverse e descobrir por que a magia, nesse universo, é muito mais do que um superpoder. É uma anomalia capaz de devorar a própria realidade. O relógio esgota os últimos segundos de 1999, o mundo prende a respiração, aguardando o colapso digital do bug do milênio. Mas a pane não atinge os servidores, ela corrompe a própria realidade. A chuva inverte seu curso, sangrando em direção aos céus. Prédios de concreto se desfazem como miragens, e a humanidade é brutalmente filtrada, arrastada para um passado que já havia sido enterrado. A tempestade é o marco zero da nossa narrativa, e é exatamente aqui que muito jogador se perde. Existe uma falsa ilusão de que o Arcanum, as anomalias de todo o lado místico desse universo, nasceram junto com esse colapso temporal, mas a verdade é muito mais antiga. Os arcanistas não são subproduto do fim do mundo, eles são herdeiros de uma força primordial. Eles já caminhavam sobre a Terra antes mesmo do primeiro humano acender uma fogueira, manipulando uma energia que não se limita ao nosso planeta, mas que flui como uma corrente invisível por todo o cosmo. O que nos leva ao falso dilema que permeia quase toda obra de ficção, ciência ou magia. Para desvendar o sistema de poder de Reverse, nós precisamos assassinar essa pergunta. Aqui a magia não é um milagre divino ou um conto de fada ilógico. Ela tem peso, massa e regras. O Arcanum é uma força intrínseca do universo que pode e vai atropelar as leis da física humana, mas que ainda assim deixa rastros que podem ser calculados. Ele obedece às variáveis matemáticas obscuras e sangra na biologia e na genética dos arcanistas. Para entender a verdadeira engrenagem desse mundo, você precisa aceitar que em Reverse, a ciência e o feitiço não são inimigos, eles são paralelos. Eles são linguagens diferentes que tentam traduzir o mesmo universo. Para os olhos de uma pessoa comum, o Arcanum parece pura mágica, um truque impossível, mas para a Fundação Santipalov, a história é bem mais fria e calculada. O Arcanum é só uma ramificação da ciência que o mundo ainda não mapeou. Ele funciona como uma ressonância, uma ponte invisível, que conecta o arcanista a uma energia que existe em paralelo à nossa realidade. E como essa conexão acontece? A resposta está no próprio corpo. Para acessar essa energia, a pessoa precisa nascer com células anômalas. Se você pensou no gene mutante dos X-Men, você acertou na mosca. A lógica é bem parecida. Não é feitiçaria, é genética. E foi justamente o peso desse DNA que gerou o grande preconceito do mundo de Reverse. A humanidade não traçou uma linha separando os arcanistas por simples capricho, mas por um medo real de uma evolução paralela. Só que a genética é traiçoeira. Ter o sangue arcanista não te garante poder, e por não conseguirem ressoar, que muitos meio-arcanistas passam a vida inteira disfarçados como humanos comuns, ou até mesmo não sabendo que são arcanistas. Ironicamente, o oposto também funciona. Lembra do caso de Schneider? Ela conseguiu enganar a todos se passando perfeitamente por um arcanista, justamente pela falta de poder aparente não ser algo que atrapalhe o disfarce perfeito nesse universo. Mas como o jogo traduz essa biologia toda na prática, como sempre, a melhor parte da lore sempre está escondida nos detalhes do game design. Como na revista UTTU, estamos falando dos aflautos. Essa é a forma exata como um corpo de um personagem lida com essa energia. Normalmente, o corpo de um arcanista só aguenta dominar uma única área do Arcanum. É uma limitação biológica e algo bem parecido com a restrição dos 5 elementos do chakra em Naruto, mas claro, para toda regra, existe sua exceção assustadora, como a Arcana e as suas criações de sangue negro, que simplesmente quebram essa barreira e transitam por todos os lados. E se a gente analisar de perto, esses 6 tipos de aflautos que os arcanistas podem possuir não são escolas de magia, mas sim ciência levada ao extremo. Por exemplo, no tipo fera, pense em biologia e instinto. O arcanista não joga fogo
pelas mãos, ele altera a própria vitalidade, forçando o corpo ao limite físico, de dentro para fora. Planta vai além de controlar cipós, é sobre adaptação, persistência e um campo filosófico que envolve o crescimento da aura e do espírito. Mineral é química pura, eles manipulam a matéria para alterar o peso das coisas, ou transformam carbono em diamante brincando com a pressão dos átomos. Estrela é a astrofísica na palma da mão. Não é um brilho mágico, é literalmente dobrar a luz, a gravidade e mexer com radiação e ondas eletromagnéticas. Já o espírito e o intelecto é onde entra a neurociência. O intelecto usa a matemática e a lógica para moldar a realidade. Já o espírito hackeia a percepção, criando ilusões que não são apenas imagens falsas, e sim estímulos elétricos injetados diretamente no cérebro do alvo, enganando os nervos de quem está vendo. No fim das contas, o arcano não destrói a ciência, ele só adiciona ingredientes novos nas equações que a gente já achava que conhecia. Mas dobrar a realidade tem seu preço. O Arcanum não é uma fonte inesgotável de energia mágica, e canalizar essa força exige um pedágio pesado do corpo do hospedeiro. E é aqui que Reverse quebra um dos maiores clichês da história da fantasia. Diferente do que muita gente pensa, o Arcanum não é um músculo que você exercita na academia para ficar mais forte. A verdade nua e crua é que ele é uma loteria genética. O seu limite de poder é definido no berço, pela quantidade de vitalidade das suas células anômalas. A prova viva disso são os meio-arcanistas. Como explicado por Schneider e o Enigma, os meio-arcanistas sofrem com um teto de poder muito mais baixo que os puros sangue. Já os arcanistas despertos, como a Lucy, transcendem os biológicos comuns. E no topo dessa bizarra cadeia alimentar estão as anomalias, figuras como Arcana e Náutica, que sofreram mutações biológicas tão extremas que seus poderes simplesmente quebram as escalas. Porém, a fatura dessa loteria genética é alta e vai muito além de encarar o preconceito da sociedade. Existe um custo orgânico. Para começar, ironicamente, a estrutura física base de um arcanista tende a ser mais frágil e debilitada do que a de um ser humano comum, mas o verdadeiro perigo mora na mente. O preço mais assustador do Arcanum é que ele reescreve a sua própria identidade. O poder que você carrega dita quem você é. Por exemplo, os usuários do campo intelecto são exemplos perfeitos disso. A ressonância força a maioria deles a se tornarem indivíduos puramente racionais, frios, suprimindo as próprias emoções até o ponto da inaptidão social. Isso é tão padronizado que a própria escola de Apeiron criou um sistema de classificação baseado puramente na personalidade. Lembra do famoso teste do Hisoka em Hunter x Hunter, onde ele adivinhava o tipo de NEM da pessoa só pelo comportamento? A lógica aqui é idêntica, mas claro, há suas raras exceções. Além disso, se alguém tenta enganar o sistema e forçar seu corpo além do limite genético, o colapso é violento. O usuário sofre uma exaustão extrema, dilacerando ele por dentro, e nos casos mais sombrios, a mente simplesmente derrete. O arcanista enlouquece, provando da pior forma que reescrever as leis do universo definitivamente não sai de graça. Como um alicerce invisível, o Arcano não está apenas no presente na sociedade, ele infectou cada engrenagem do mundo, da tensão política às sombras das operações militares. Essa força se misturou ao cotidiano de uma forma que não dá para separar, e a maior prova disso não está nos campos de batalha, mas no próprio mercado. Pegue a Soteb. No nosso mundo, a alquimia virou um mito ultrapassado. Lá, ela é a vanguarda da ciência. A Soteb cria poções absurdas, mas faz isso fervendo ingredientes dentro de becres de laboratório, com controle térmico e precisão cirúrgica. E aqui entra a maior ironia de Reverse. A humanidade pode até odiar e segregar os arcanistas, mas os bilionários humanos pagam fortunas por essas criações. Famílias inteiras construíram impérios financeiros incalculáveis, vendendo magia para a mesma elite que os abomina. E não para na química, a física mecânica também foi virada do avesso. Olha para X, ele não é um mago atirando bolas de fogo, ele é simplesmente um engenheiro criando aquelas máquinas de reação em cadeias gigantescas. Mas onde termina a física normal e começa o Arcanum? Para o X, a magia funciona simplesmente como um óleo que lubrifica a realidade. Ele usa frações minúsculas de poder para anular o atrito ou a quebra de resistência do ar. Ele transforma a física do mundo real naquelas equações perfeitas e impossíveis que a gente só consegue ver dentro do papel. Na área da saúde, o abismo é ainda mais bizarro. As pesquisas de nomes como o Magic Pocket, a Toothfire e a Cacânia provam que a medicina de Reverse está séculos à frente da nossa, mesmo a história se passando décadas no passado. O Arcano viabilizou cirurgias impensáveis e tratamentos psiquiátricos surreais.
Por mais que a sociedade tenha relutado em aceitar essa ciência herege, foi graças a ela que a Fundação Santipalov se ergueu como o maior e mais avançado centro médico do planeta. Mas se engana quem acha que essa fusão parou nos laboratórios. O Arcanum invadiu os palcos nas grandes casas de ópera. Arcanistas como Isolde não entregavam apenas notas musicais inalcançáveis, elas alteravam a própria frequência do ambiente, além de também entregar espetáculos hipnóticos que cativavam a mente do público de forma literal, moldando a pintura, a literatura, a música em todas as gerações. No fim das contas, os exemplos provam uma coisa só: o mundo de Reverse não apenas convive com o Arcanum, ele foi construído sobre os ossos dele, mas até agora nós caminhamos entre os humanos e entre os poderes mais casuais. A grande pergunta que fica é: se o Arcano comum mudou a medicina e a música, o que acontece quando essa força é levada ao limite absoluto? E é aqui que entramos no território dos rituais, onde a ciência vira um código capaz de quebrar o universo. Esqueça as habilidades comuns, aquelas que já vêm cravadas no DNA. O ritual é diferente, ele é uma fórmula. Ninguém nasce sabendo engatilhar um, mas com estudo e aprendizado das fórmulas, absolutamente qualquer arcanista pode aprender a executar. Nos laboratórios da Fundação Santipalov, o termo técnico para um ritual é assustador, sobrescrita casual. Simplificando, um ritual é o momento em que a física tradicional simplesmente desliga, o arcanista esmaga as regras do universo e força a realidade a engolir uma nova lei inventada por ele. E o estrago varia, pode ser uma quebra de regra focada em um único alvo ou um evento catastrófico capaz de devorar o universo inteiro. Mas o que dá a faísca para esse apocalipse? Nas histórias de fantasia comum, a resposta seria o clássico mana. Na ciência de Reverse, a moeda de troca é o Moxie. E como o Moxie funciona? Não pense nele como uma aura mística, pense no corpo do arcanista como um pequeno acelerador de partículas. Toda vez que ele usa um feitiço menor ou toma uma pancada violenta durante o combate, o sistema nervoso sofre um estresse gigantesco. Esse atrito todo gera uma energia residual perigosa dentro do organismo. Esse resíduo é o Moxie. Só que existe um problema: o corpo tem um limite rígido de quanta energia consegue armazenar antes de explodir. Se o arcanista tentar dar um passo maior que a perna e disparar um ritual supremo sem ter a estrutura física para aguentar essa pressão, o resultado é brutal. A matemática do universo não perdoa, a energia faz o caminho inverso e o arcanista é literalmente vaporizado de dentro para fora, reduzido a pó pelo peso da própria ambição. Para ativar essa sobrescrita casual, toda aquela pressão do Moxie precisa de uma rota de fuga, e é por isso que os rituais parecem tão bizarros e teatrais para quem vê de fora. Eles exigem ferramentas inusitadas, como a famosa mala de Vertin, uma roda de fiar ou os frascos alquímicos de Soteb. Para um observador comum, isso é só encenação mágica, mas para a ciência, isso funciona como uma linguagem de programação da própria realidade. Para evitar que a energia simplesmente o exploda, o arcanista precisa digitar o código de feitiço no espaço físico. Só que como ele não tem um teclado, ele usa o próprio corpo, os objetos e a voz. É exatamente por isso que os encantamentos verbais existem. O arcanista não está murmurando palavras mágicas, ele está disparando frequências sonoras. O tom e a altura de voz são calibrados por puro instinto para rasgar a válvula de escape do ar, permitindo que a energia vaze com segurança. Os gestos exóticos, geometria espacial pura, ao fazer certa pose ou apontar um objeto e até mesmo fazer um símbolo no ar, o arcanista transforma o próprio corpo numa antena direcional. Ele está literalmente desenhando circuitos invisíveis por onde o feitiço deve passar. Então sim, é exatamente isso que você pensou. Reverse deu um jeito genial de transformar as Jojo Pose em parte de seu sistema de poder. Mas o detalhe mais assustador de todo esse sistema vem agora. Pense comigo, se num ritual é na prática apenas um código matemático executado no mundo real, isso significa que ele pode ser gravado. Quando os pesquisadores da divisão de Laplace entenderam essa lógica, eles deram um maior salto tecnológico daquele mundo. Eles isolaram todas as equações de um ritual de dobra espacial e simplesmente queimaram esses dados na memória de um CD comum. E é exatamente assim que nasceram aqueles discos de teletransporte que a Fundação usa. Essa é a prova mais arrepiante de todas de que a ciência humana não está apenas estudando o Arcanum, como também já começou a hackeá-lo. Quem será que é o herege agora? Quando o arcanista decide quebrar a realidade através de um ritual, o formato dos estilhaços depende inteiramente de dois fatores: a classificação matemática desse feitiço e a arquitetura psicológica de quem o conjura. E quando os cientistas da Fundação analisaram esses resultados no microscópio, eles se depararam com os pesadelos físicos mais fascinantes desse mundo. Se dividirmos isso na prática, os fenômenos operam em 3 escalas bizarras de absurdo, indo desde manipulação termodinâmica, onde, pegue o exemplo de Soteb, o ritual dela parece apenas uma garotinha
excêntrica, arremessando uma mistura de poções dentro de um caldeirão, mas a ciência vê de outra forma. Aquele acúmulo de Moxie a transforma em um catalisador químico perfeito. Ela força uma toxina a saltar do estado de líquido para o estado de gás em uma fração de milissegundos, violando todas as leis da difusão química e saturando os pulmões do ambiente antes que o inimigo consiga dar o próximo suspiro. Também temos as anomalias de massa e impacto, e aqui colidimos com a Knight. Ele é a heresia máxima da física clássica. Pela lei de Newton, a força de um impacto é a massa multiplicada pela aceleração. Se ele é apenas uma capa fantasmagórica, uma armadura oca, sem uma grama de massa biológica, como a espada dele corta com uma força tão devastadora? A resposta é poética e brutal. No microsegundo do golpe, o ritual usa o Moxie para converter um conceito abstrato, o próprio juramento espiritual de cavalheirismo, em massa física densa e real. Ele não te corta com aço, ele te esmaga com o peso de uma ideologia. E por fim, temos a sobrescrita conceitual pura. E no ápice absoluto dessa cadeia, chegamos no ritual do dilúvio e no guarda-chuva da fundação. Aqui a ciência se ajoelha. De um lado, você tem uma anomalia de escala cósmica, que agarra as engrenagens da cronologia e força o próprio universo a regurgitar sua história, rebobinando a linha do tempo de forma violenta. Do outro, um artefato que tece um campo de isolamento matemático, uma bolha onde o próprio conceito de passagem do tempo é sumariamente deletado. Quem está sob aquele tecido não está apenas protegido da tempestade, está existindo fora da jurisdição do universo, assistindo a própria realidade derreter do lado de fora. É impossível dissecar o sistema de poder de Reverse e ignorar o elefante cósmico na sala, a tempestade. Ela é o enigma definitivo do Arcanum, o domínio dos números imaginários e o epicentro onde a lógica e o caos colidem. Um fenômeno apocalíptico que, por incrível que pareça, nasceu das mesmas engrenagens que acabamos de estudar. Para entender o terror de uma chuva que cai para cima, precisamos revisitar a física do nosso mundo, mais especificamente a segunda lei da termodinâmica. No universo real, tudo é programado para caminhar em direção à desordem. Nós chamamos isso de entropia. A seta do tempo só aponta para o futuro porque essa entropia está sempre aumentando. Pense num copo de vidro que cai e se estilhaça no chão. Ali, a entropia aumentou. É matematicamente impossível que o universo simplesmente junte os cacos sozinhos e coloque o copo inteiro de volta na sua mão. Mas a tempestade rasga esse manual. Ela é um evento absoluto de entropia negativa máxima, e foi exatamente esse o terror matemático que a mãe de 37 testemunhou e que a própria 37 e os sábios de Apeiron desvendaram mais tarde. Quando a tempestade desaba, a lei de causa e efeito é torturada. A água sangra de volta para as nuvens. Os escombros saltam do chão para reconstruir prédios inteiros, e décadas de civilização são varridos do mapa, enquanto a linha do tempo é forçada a andar de costas. A tempestade, no fim das contas, atua como uma força que reescreve a estrutura do próprio universo. Mas a grande reviravolta e cereja do bolo que a Lore revelou recentemente é que esse desastre não tem nada de natural. A tempestade é a consequência de um ritual, mais precisamente de uma sobrescrita casual que deu catastroficamente errado. Lembra do ritual do dilúvio, projetado pela Manus Indacti? O plano original era sequestrar a entropia, rebobinar o universo até uma era específica e congelar a história ali para sempre, mas eles foram sabotados bem na metade da execução, e interromper o feitiço desse tamanho não apaga a magia, mas apenas corrompe o código. Essa interferência causou um bug irreversível na programação que eles tentaram injetar na realidade. Em vez de usar a entropia reversa para levar o mundo para um passado e estacionar, a fórmula se transformou num parasita autônomo, como uma bateria gigantesca e defeituosa. Ela passa meses ou até mesmo anos apenas absorvendo energia do caos, e quando o limite crítico de Moxie transborda, ela dispara sozinha, arrastando o mundo mais uma vez para o abismo do passado. E o pior, esse erro não tem um botão de reset. A Manus Indacti criou um loop que ninguém sabe como desligar. A tempestade não é um castigo divino, é só um código quebrado rodando sozinho há décadas. Mas se o Arcanum é tão antigo, poderoso e perigoso, de onde diabos ele veio em primeiro lugar? A verdade nua e crua é que por enquanto nós caminhamos no escuro. A Fundação fez um trabalho excelente em soterrar o passado, e com a guerra temporal contra Manus estourando a cada esquina, investigar a origem de tudo é um tabu perigoso. Mas como esse jogo adora alimentar a nossa paranoia, existem 3 grandes teorias rodando pela comunidade que parecem estar batendo na porta da verdade. Pega a visão. Teoria 1. A teoria das cordas e as dimensões ocultas.
cordas. Na física do mundo real, a teoria das cordas sugere que o nosso universo possui 11 dimensões, mas a maioria delas está enrolada em níveis tão minúsculos que nós não conseguimos ver. A teoria aqui é que o Arcanum seria a chave biológica para acessar essas camadas ocultas, especificamente a quinta e a sexta dimensão. Quando um arcanista conjura fogo do absoluto nada, ele não está criando energia mágica do vazio, o que quebraria a primeira lei da termodinâmica. O que ele faz é abrir uma fissura e puxar o calor de uma dimensão arcanista superior. E quem já é antigo no canal já pegou bem a ideia, pois nós já sabemos atualmente que de fato o Arcanum é um plano isolado onde os humanos normais simplesmente não conseguem pisar. Teoria 2. O Éden e a pureza da alma. Se a primeira teoria é pura ciência, a segunda entra no misticismo pesado que a Arcana tanto adora. No começo da lore, há relatos de um mundo branco, imaculado, onde todos estavam conectados à magia, um paralelo perfeito com o Jardim do Éden. Essa teoria defende que o Arcanum seria o resquício desse paraíso perdido, enquanto a humanidade comum foi manchada pelo pecado original, perdendo acesso a essa energia. Os arcanistas seriam descendentes de almas puras, pessoas que vieram ao mundo sem essa mancha, mantendo a conexão sagrada intacta. O poder deles seria literalmente a recompensa por não carregarem o pecado da humanidade. Teoria 3. A bifurcação evolutiva. Essa teoria descarta a magia e a religião e foca na genética. A nossa ciência defende que a evolução humana foi uma linha reta, mas no mundo de Reverse existe essa chance de ter acontecido uma bifurcação que apagaram dos livros de biologia. De um lado, os Homo sapiens apostaram tudo no desenvolvimento de ferramentas e tecnologia, mas o preço a pagar foi perder completamente a sensibilidade ao campo quântico da Terra. Do outro lado, os Homo Arcanum mantiveram as células primitivas que interagem diretamente com essa energia. Não são demônios ou anjos, são apenas uma segunda face diferente da mesma moeda. Pode ser que a verdade seja uma só, ou talvez uma mistura macabra dessas três teorias, mas seja como for, o véu caiu. Agora você sabe exatamente como essas engrenagens funcionam. O seu guia mental de sobrevivência, caso você vá parar no mundo de Reverse, no melhor estilo Isekai, já está atualizado e pronto para o uso. Bom, isso se você não encarnar no corpo de Vertin, é claro, porque a anomalia dela quebra até mesmo essas regras. Mas relaxa porque para desvendar os mistérios da nossa Timekeeper, nós vamos ter um banquete inteiro dedicado só para ela num próximo vídeo. O verdadeiro fascínio de Reverse não é ver os feitiços resolvendo o roteiro, como num passe de mágica genérico. O brilho desse universo está nas suas recusas absolutas de aceitar rótulo. A arrogância da ciência humana, com toda a sua precisão cega, entra em colapso ao assistir a chuva sangrar em direção ao céu. Do outro lado, o misticismo insondável do Arcanum é arrastado para dentro de laboratórios da Fundação Santipalov, onde é dobrado, catalogado e submetido ao rigor científico. Em outras palavras, o Arcanum é uma colisão onde a física enlouquece e a magia vira cobaia. A prova definitiva de que nesse mundo, até mesmo deuses podem ser dissecados debaixo de um microscópio. E se a sua mente sobreviveu a essa imersão de hoje, não se esquece de fortalecer o canal, deixando aquele like e se inscrevendo se ainda não for inscrito. E para eu saber quem são os verdadeiros pesquisadores que investigam essas anomalias comigo até o fim, comenta aí embaixo pelos poderes do Arcanum. Eu vou ficar por aqui, mas nossa investigação não para. Vejo vocês na próxima sexta com mais um banquete servido. Então valeu, falou, fui!